Boa tarde, entra no ar o programa Junto de Deus. Se inscreve no meu canal, Pedro Costa Costa 4526. Uma tarde de paz, de salvação, né? A todo o povo, né? Tanto evangélico como não evangélico, né? Porque tem muitos que se dizem evangélico, mas precisa ainda de salvação, né? Que diz, sou crente, mas anda de todo jeito, de toda forma. A Bíblia relata, glória a Jesus, vou deixar antes de orar, aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 2, que diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, né? Então, nosso Deus está lá de cima observando todos os passos dos homens aqui na terra, e tudo que nós fazemos aqui, nosso Deus vê. Não há quem possa esconder da presença de Deus, né? O homem mata outra pessoa, né? Tira a vida de outra, e ninguém viu não, mas Deus viu. E se daqui para lá ele não se arrepender, né? Aí vai pagar, né? A Bíblia relata que o salário do pecado é a morte. Então, se eu fiz tais coisas e não me arrependi, não renunciei às coisas que eu fiz no passado, me arrependi de coração, eu vou pagar por aquele processo. Mas a Bíblia também relata que quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Livro de Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Suas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por este sábado maravilhoso, ó Pai. Te agradeço pelo pão, pela água, pelas vezes. Te agradeço por tudo, Pai querido. Fica conosco, Senhor, não só agora, mas para todo sempre, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós aqui estamos sujeitos a muitas coisas, né? Muitos que se diz amigo nosso e depois está nos apunhalando pelas costas. Mas nós, como cristãos, não devemos pagar pedra sobre pedra. Assim nosso Deus falou, né? O homem que tem o conhecimento da verdade do Senhor, nós temos que ser manso e humilde de coração, como nosso Deus vos ensinou aos seus discípulos e também ensina a nós, né? Agora você veja aí o exemplo, né, de um grande empresário, glória a Deus, Silvio Santos, que na época de jovem, ele foi pedir um emprego, né, até a Rock, né, se não me falha a memória, e Rock disse que não tinha emprego para ele. Ele também não disse nada, também não invejou de Rock, de nada não. Simplesmente ele foi o quê? Trabalhar, né? Ele não invejou, ele foi trabalhar, ele não criou olho gordo nas coisas de Rock, mas ele foi trabalhar. E quem trabalha, diz a palavra, né? Diz ao povo, né? Que Deus ajuda. E verdadeiramente é, porque a Bíblia relata, Deus diz, sem mim nada podeis fazer. E dali Silvio Santos começou a vender aqueles camelô, aquelas coisas, né? Que verdadeiramente ele prega sempre e diz esse testemunho, o que ele foi na vida, né? Mas Deus estava com ele e ele venceu, né? Hoje é um grande empresário, apesar que, se ele não levantar a mão perante os homens, aqui aceitando o Evangelho de Cristo, não vale de nada, né? Nem riquezas aqui não vale de nada, mas é a verdade. Mas ele deu um bom exemplo nessa parte aí, porque foi Deus que enriqueceu ele. Deus pode enriquecer a mim, a você, a qualquer um. O que importa de nós é a sinceridade. Se o crente não tem sinceridade, ele precisa se converter de novo. Se o crente não é fiel em todas as coisas aqui na terra, se não tem renúncia, ele precisa nascer de novo, se converter a Jesus. É desta forma, porque não há quem se esconda da presença de Deus. Não adianta eu dizer eu sou cristão, sou aquilo e praticando algo que não agrada a Deus. E Deus está vendo tudo. Ninguém se esconde da presença dele, né? Por isso que eu digo, muitas jovens, né? Até camarada já de idade, não é batizado com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque está com dois pensamentos ainda. Está servindo a dois senhores. Uns estão em campos de futebol, que não é lícito, né? Não é agradável a Deus, todo mundo sabe disso. Outros estão nas escondidas dos homens, porque Deus ninguém se esconde, jogando joguinho de fezinha, né? Em loteria, em bicho, jogo de bicho, essas coisas. Outros estão nas escondidas fazendo algo que não é agradável a Deus, e Deus está vendo tudo, e muitas coisas. E daí Deus não
dá o privilégio de ser batizado com o Espírito Santo. Vai, muitos jovens, a maioria, não é batizado. Por quê? Por questão disso. E os pais não incentivam, né? Pais não incentivam. Uma criança, tá certo que o homem tem que ser homem, mas não para estar ensinando ao menino a jogar bola. Ensina o menino a falar de Jesus, né? Ensina o menino a caminhar para a casa do Senhor. Aí esses costumes que não é agradável a Deus, ele vai deixar, né? Ele vai deixar muitos costumes. É só ensinar ele o caminho que se deve andar, que é o caminho de Cristo, para quando ele crescer, ele não se desviar dos seus caminhos santos que leva ao céu. Eu não fico de nenhum, cada um que crie seus filhos da maneira que queira criar, mas a verdade é essa, né? Em vez de eu pegar um filho meu e levar para um campo de futebol, eu levo para a igreja, né? Ou um vizinho quiser levar, deixe, porque está levando para um bom caminho. Porque mais tarde, se caso ele se desviar, ele não vai ter de culpar. Ah, foi meus pais que fizeram isso, não. Ele vai dizer, não foi eu mesmo que tomei a decisão. Ele vai se culpar a si mesmo. A Bíblia relata, diz a palavra, o homem examina a si mesmo, né? Então é desta forma, né? O que preparou um batismo e leva ao céu é o Evangelho de Cristo Jesus, o qual o homem andando em sua retidão, no seu temor e na sinceridade, né? A Bíblia relata, e eu amo meu Deus por isso, que ele não faz exceção de pessoas, mas ele veio pregando o Evangelho. Do incrédulo levanta o espírito do governador. Deus mandou Jesus, não foi para pregar catolicismo, budismo, candomblecismo, nem outro tipo de seita algum, que é aborrecível e abominável a Deus. Ele já mandou Jesus para isso, para tirar nós do lamaçal do pecado. Como é que ele vai deixar o mundo pecaminoso e depois dar o céu ao homem? Não, ele mandou Jesus pregando o Evangelho, a renúncia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus pelo Evangelho. Jesus veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então pronto, se eu não quero ir pelo Evangelho de Cristo, o gênio no Evangelho, eu não vou chegar a Deus. Existem muitas religiões, muitas seitas, muitas denominações, tirando candomblecismo que é satânico, quem segue a Satanás vai ficar com ele mesmo, né? Mas tem outros tipos de religiões aí, que é bem parecida com o Evangelho, mas não é o Evangelho, tá? Chama-se heresia, idolatria, e Deus não se agrada. Ele veio para quebrar esse tabu de idolatria, né? De coisas que não é agradável a ele. O que agrada o Filho aqui na terra é o Evangelho que agrada ao Pai. Se eu sou evangélico e ando na trilha, glória a Jesus, na sinceridade, estou agradando ao Filho e agradando ao Pai, glória a Deus. E todo evangélico que fizesse isso, Deus operava mais e mais maravilhas. Não é que ele não possa operar, não, ele pode. Ele faz o impossível porque ele é Deus. Se ele fizer, ele deixa. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Mas se você é cristão, testemunhe como cristão. Eu bato de frente com o camarada que diz que é crente e anda de todo jeito.